Fala galera que curte o canal Fala aí Nerd, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal que fala sobre filmes clássicos, filmes cult e também de filmes novos sem spoilers. Eu sou o Marcos Júnior, seu apresentador, e eu quero dizer que até 1985 os filmes de zumbi tinham uma narrativa padronizada, ocorria uma epidemia de zumbis e eles a qualquer custo queriam devorar os protagonistas, como podemos ver em A Noite dos Mortos-Vivos, O Despertar dos Mortos e Dia dos Mortos, de George A. Romero, que tornou os comedores de carne famosos no cinema. O jargão cérebros foi escutado nos cinemas pela primeira vez em 1985 e quem nunca o ouviu provavelmente nunca assistiu uma pérola cult dos filmes B, um filme trash, que eu farei minha retrospectiva de hoje chamado Return of the Living Dead, A Volta dos Mortos-Vivos, dirigido por Dan O'Bannon, um filme inovador que perverteu os zombie movies feitos até ali por George A. Romero. In that movie, they destroyed the brain to kill him. Is that what they did? The brains, right? Yeah. Brains. Brain! The brain! I hit the brain! Oh! Get it off! 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 The Return of the Living Dead, A Volta dos Mortos-Vivos, foi lançado nos Estados Unidos em 16 de agosto de 1985 e no Brasil em 6 de março de 1986. Foi um sucesso de público e crítica e seu custo foi de 4 milhões de dólares, arrecadando só em solo americano mais de 14 milhões de dólares. A crítica também foi favorável ao filme e ele foi baseado num romance de John Russo, também chamado Return of the Living Dead. Quando Russo e George A. Romero terminaram sua parceria após o filme de 1968, Night of the Living Dead, A Noite dos Mortos-Vivos, Russo ficou com os direitos autorais de qualquer filme usando a marca Living Dead. Russo e o produtor Tom Fox planejavam trazer Return of the Living Dead para o cinema como um filme em 3D dirigido por Tobe Hooper. Dan O'Bannon foi contratado para dar um tratamento ao roteiro e depois que Hooper deixou o projeto para dirigir Life Force, Força Sinistra, que é escrito por O'Bannon e também tem uma crítica aqui no canal. Os produtores ofereceram a O'Bannon o cargo de diretor. Ele aceitou com a condição de que ele pudesse reescrever o roteiro completamente, a fim de distinguir claramente a obra dos filmes de Romero. Apesar de Russo aparecer nos créditos como um dos escritores do filme pelo seu trabalho na parte de desenvolvimento do projeto, o filme pronto carrega pouca ou nenhuma semelhança com o romance escrito por ele. Antecipando em 20 anos os zumbis corredores de Zack Snyder em Madrugada dos Mortos, de 2004, este cultuado filme B dos anos 80 está celebrando em 2022 37 anos de seu lançamento. O projeto se transformou numa divertida homenagem e paródia do gênero em um dos cult movies dos anos 80. Dan O'Bannon, que foi roteirista do clássico Alien, o Oitavo Passageiro de 1979, trazido às telas por Ridley Scott, desta vez queria divertir o público e subverter as expectativas com zumbis falantes, famintos e contava até com alguns zumbis mais rápidos do que corredores de 100 metros rasos. A Volta dos Mortos-Vivos já começava mostrando para o que veio com seu texto inicial, dizendo que os eventos retratados neste filme são verdadeiros, os nomes pertencem a pessoas e organizações reais.
Esse aviso, logo no início da trama, já demonstra ao espectador a disposição de brincar com a percepção do público. O filme conta com uma história interessante e nela os eventos do filme A Noite dos Mortos-Vivos realmente aconteceram e os corpos dos mortos foram presos em tanques e enviados por engano pelo exército para um armazém de suprimentos médicos. A história começa em 1984, no enorme depósito de suprimentos médicos na pacata cidade de Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. Nesse local, circula um mercado de venda de cadáveres de humanos e pequenos animais para as escolas de medicina. No armazém, o funcionário mais velho, Frank, feito pelo divertidíssimo James Carrey, está treinando um novo empregado chamado Fred, interpretado por Tom Matthews. E para impressionar Fred, Frank conta a história de que o exército extraviou tambores com cadáveres reanimados que participaram do incidente que deu origem à Noite dos Mortos-Vivos, e de acordo com ele, o filme foi baseado em fatos reais e os tambores extraviados terminaram sendo entregues no armazém em que eles trabalham. Assim, o trapalhão Frank, visando impressionar seu novo funcionário, decide mostrar um tambor que guarda um morto-vivo para Fred, que fica localizado no porão, e para demonstrar que o tanque é seguro, dá um tapa no tambor, que é tóxico e repleto de 2,4,5-trioxina, que começa a vazar e expõe um produto químico, deixando os dois bobocas desmaiados. Momentos depois de acordar, Frank e Fred descobrem que o corpo que estava dentro do tanque desapareceu e, acreditando que o cadáver derreteu, tentam se recuperar para arrumar a mancada que fizeram antes que o chefe do armazém descubra. Mas, para azar da dupla, o gás se espalhou pelo armazém e começou a reanimar os mortos do local. Desesperado e sem saber o que fazer, Frank liga para seu chefe Burt, feito pelo ótimo ator Clu Gulager, que chega ao local e vê que a situação está fora de controle. É impossível não rir das cenas como a do cachorro cortado ao meio, ou quando Frank, Fred e Burt descobrem que o morto que estava no frigorífico ao ser reanimado não morre com um golpe na cabeça. E por mais que tentem destruir o corpo que continua a gritar e espernear, Burt tem a fantástica ideia de desmembrar o corpo para depois queimá-lo na funerária de seu amigo Ernie, interpretado pelo hilário Don Calfa, que fica ao lado da empresa. Ernie, que está trabalhando em uma sessão de embalsamento, recebe os amigos trapalhões em sua funerária e é informado por Burt que os sacos contêm doninhas raivosas que precisam ser cremadas. Enquanto isso, do lado de fora, os amigos de Fred, punks góticos chamados Spider, feito pelo ótimo ator Miguel A. Nunes Jr., Trash, feita por Linnea Kingley, a namorada de Fred, Tina, interpretada por Beverly Randolph, e os outros amigos decidem esperar Fred terminar seu turno dentro de um cemitério local, chamado convenientemente de A Ressurreição. Como o tempo passa devagar, Tina resolve visitar o namorado em seu novo emprego, enquanto o resto do grupo aproveita uma festinha que inclui muita bebida, rock and roll e a famosa cena de striptease da gótica Trash, que é demais e foi feita por Linnea Kingley em cima de um dos túmulos ao ótimo som de Tonight da banda SS Quill, tornando Kingley em uma estrela Scream Queen de filmes B de terror dos anos 80 e 90. No necrotério, Ernie descobre a verdade, que os embrulhos não são doninhas raivosas e toda a história lhe é contada. Assim, eles decidem que o melhor a fazer é queimar o corpo e incinerar os ossos, e novamente cometem outro erro, desta vez fatal, porque assim que os sacos de lixo começam a queimar, a fumaça que sai pela chaminé, composta por trioxina, causa uma reação em cadeia em contato com o oxigênio e causa uma tempestade repentina, fazendo a química voltar diretamente para a terra do cemitério. A chuva ácida
começa a molhar o grupo punk que está do lado de fora e eles começam a reclamar de queimaduras na pele e saem correndo do local para o armazém onde Tina foi procurar seu namorado. Tina acaba encontrando o cadáver apodrecido e cambaleante que foi solto por Frank, que caminha em sua direção, gritando cérebros. Ouvindo os gritos de Tina, o grupo resgata a garota do zumbi, mas o punk Suicide tem seu crânio esfacelado e seu cérebro consumido pela criatura. O grupo constrói uma barricada na porta do porão, trancando a criatura, e Tina procura desesperadamente pelo namorado. Eles correm em direção à funerária e acabam descobrindo que os mortos estão se levantando dos túmulos ao som de outra ótima música chamada Part Time, da banda 45 Grave, que toca no momento da aparição dos mortos-vivos. Neste filme, a tragédia é iminente, com os personagens tentando dar um jeitinho para não virar comida dos mortos-vivos, e as criaturas parecem bem mais organizadas do que os humanos. A inteligência dessas criaturas é fundamental para contrastar com a estupidez dos heróis, que são personagens intencionalmente estereotipados que basicamente estão no lugar errado e na hora errada. Essa superficialidade também se contrapõe ao sentimento das criaturas, que não matam por fome, mas para curar a dor de estarem mortos a partir do consumo de cérebros humanos, apresentando esses monstros com mais motivações e profundidade do que os heróis. Neste filme, as soluções que os personagens encontram, baseados nos filmes que assistiram, não adiantam nada para parar os mortos subversivos desse roteiro maluco, atirar na cabeça, se esconder, picar os corpos em pedacinhos ou correr deles não adianta em nada, porque os monstros correm mais rápido, armam emboscadas e são espertos o suficiente para encontrar suas vítimas em qualquer lugar. Essa visão super original, associada a uma trilha sonora punk da pesada e um trabalho de maquiagem impecável, faz de A Volta dos Mortos-Vivos um dos filmes de zumbis mais divertidos e criativos já feitos no cinema, e um clássico inegável, com destaque para o Terman, o zumbi de óleo, que é um dos designs mais criativos e assustadores do gênero, e é o primeiro morto-vivo do cinema a falar cérebro para uma vítima humana. Em uma das cenas mais importantes do filme, uma zumbi que acabou de matar um dos personagens é amarrada numa mesa e tem apenas seu dorso inteiro, e ela explica que os mortos procuram comer cérebros para aplacar a dor que sentem por estarem mortos. A Volta dos Mortos-Vivos consegue ser cômico e assustador e marcou época ao tratar de forma diferente o mito do zumbi. A Volta dos Mortos-Vivos tornou-se um marco do gênero de terror, com seu humor negro e algo que as pessoas ainda não tinham visto em filmes de zumbi. É uma obra atemporal que, mesmo sendo considerada trash, lado B dos filmes de zumbis, na minha opinião, é um filme além do seu tempo e chega a ser muito mais divertido do que alguns filmes atuais de zumbi, com raras exceções que não conseguem transcender a fórmula criada por George A. Romero. Por tudo isso, minha nota para este filme é 9. Se você é novo no canal, inscreva-se e ative o sino para ser o primeiro a receber vídeos novos. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até a próxima.